Muito bem, pessoal. Vamos iniciar aqui então a nossa aula. Nós estamos hoje com. Nós vamos trabalhar hoje um pouquinho sobre o Paulo Freire, né? A gente vai trabalhar um pouquinho sobre a questão do Paulo Freire e a pedagogia crítica, a qual ele pertence. Já tem 2 vídeos lá que eu fiz para vocês e coloquei lá no YouTube, está disponível no Moodle para vocês. E se tudo der certo, a gente também inicia uma discussão sobre a contextualização, tá bom? Então vamos falar um pouquinho rapidamente sobre Paulo Freire, né? Bom, nós temos eu já coloquei lá no vídeo para vocês, né, uma boa discussão sobre Paulo Freire. Vocês já tiveram uma introdução disso com a professora Geisa, né? Quem teve aula com ela. Janaína deve ter visto isso na pós-graduação. Você chegou a ver alguma coisa na sua pós-graduação, Janaína, sobre Paulo Freire? Vi e vi com a professora Geisa também. Eu já tive aula com ela disso também. Ah, então tá ótimo. Então, vocês têm já uma boa noção de Paulo Freire, né? Mas existe algumas confusões em relação à pedagogia freiriana que eu gostaria de esclarecer, ou pelo menos tentar esclarecer, dar os caminhos para que vocês possam pesquisar, possam se aprofundar. Quando a gente costuma falar de Paulo Freire, a gente lembra sempre do tema gerador, né? O tema gerador realmente é uma tônica dos pressupostos freirianos, né? Realmente existe essa proposta do tema gerador. Só que tema gerador não é simplesmente ter um tema, né? Puro e simples. O tema gerador é muito mais do que isso. Então, pretendemos discutir aqui sobre essa questão nesse nosso bate-papo, tá? Também, uma outra questão que envolve Paulo Freire são os chamados momentos pedagógicos, né? E dizem, assim, os momentos pedagógicos de Paulo Freire, e que, na verdade, não são de Paulo Freire, esses momentos pedagógicos. São baseados na pedagogia freiriana, mas que não é de Paulo Freire, tá? Então, também pretendemos discutir aqui essa questão dos momentos pedagógicos, tá? Outro ponto do Paulo Freire, que também é muito comum de se considerar, é que Paulo Freire é uma pedagogia marxista, né? E isso não é totalmente verdade, dizer que Paulo Freire é uma pedagogia marxista, até porque Paulo Freire tem uma forte influência cristã, né? E cristianismo, assim como todas as religiões, não são assim benquista pelo pensamento marxista, porque dentro da ideia do marxismo, a religião ela é um entrave, né? Tanto é que existe uma grande frase de Marx, né, em que a religião é o ópio do povo. Então, para o marxismo, religião é um problema, tá? Então, se religião é um problema, não dá para aceitar Paulo Freire como sendo marxista, porque ele militou na Igreja Católica, ele fez parte de movimentos cristãos, ele fez parte de uma série de entidades cristãs, então não dá para você dizer, Paulo Freire é marxista, né? Então, são alguns pontos em relação à pedagogia freiriana que eu gostaria de discutir com vocês, tá? Então, rapidamente, vamos passar aqui pelo histórico de Paulo Freire, né, que eu acho que a maioria conhece, né? O grande detalhe é assim, eu vou começar
fazendo uma pergunta, tá? Eu vou pedir para o Bruno, a primeira pergunta, eu vou pedir para o Bruno. Bruno, se a gente fala de Paulo... Professor, Oi. peraí um pouquinho, ele foi pegar um negócio ali do delivery que pediu. Nossa, eu consegui acertar justamente aquele que não estava presente. Olha só, tá vendo? Eu sou ferrado, tá vendo? Avisa o Bruno que ele tem menos 3 pontos na média dele, tá bom? Coitado, professor, eu tô com fome. Vou então para o Acácio. Acácio, você que chegou por último, né? Eu vou perguntar para você sobre a questão que eu ia perguntar ao Bruno, tá, Cássio? Quando a gente fala de Paulo Freire, Acácio, o que vem à sua mente? Quais são as questões que você acha que são importantes na perspectiva freiriana? O que você pode me dizer? Deixa eu pensar um pouco aqui, professor. Deixa eu pensar aqui o que eu posso falar de Paulo Freire. Acácio, você não precisa acertar. É aquilo que vem na sua cabeça. Então você não precisa procurar, por exemplo, na internet sobre Não Paulo vou Freire. procurar, não vou É o procurar. que, é o que vem na sua cabeça, você entendeu? Não, a ideia não é acertar. A ideia é o que vem na cabeça quando fala de Paulo Freire. O que você me diz? Sei lá, professor. Quando eu falo de Paulo Freire, eu lembro da contextualização que ele, né, colocou em relação às aulas, mais ou menos assim. Eu não sei muito o que dizer de Paulo Freire. Para mim é novidade, Paulo Freire. Bom, pelo Mesmo que eu já tenha menos trabalhado você, nas outras aulas, mas para mim. pelo menos você tem a ideia de que Paulo Freire tem a ver com contexto, né? Falou de contextualização, então é com contexto, com o momento cotidiano. Isso é importante. E é uma verdade. Paulo Freire considera o cotidiano. O cotidiano é extremamente importante na pedagogia de Paulo Freire. Então, quando vamos dar aula, e se formos utilizar dos pressupostos de Paulo Freire, nós não podemos desconsiderar o local onde estamos, o local onde essa escola está inserida, a comunidade que envolve essa escola, as pessoas que fazem essa escola, né? Nós não podemos desconsiderar, isso tudo tem que estar posto e a serviço da aula que vai ser desenvolvida ali naquela escola, tá certo? Então, quando falamos de Paulo Freire, o cotidiano é importante. Muito bem. Daniele, o que mais que você poderia dizer de Paulo Freire? Bom, quando falo de Paulo Freire, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a pedagogia do oprimido. E que ele também ficou bem marcado, que a professora Geisa falou, que ele é contra a escolarização bancária, alguma coisa assim. Bacana, Dani. Você falou de 2 pontos importantes, né? São pontos antagônicos e que Paulo Freire questiona. O primeiro é a questão da pedagogia do oprimido. Isso é um ponto importante de Paulo Freire, porque o Paulo Freire ele se posiciona na sua, na sua forma de ver a educação, ele se posiciona politicamente a favor dos oprimidos. Então, tanto é que ele já chama a sua pedagogia de pedagogia do oprimido. Quer dizer, é para o oprimido essa pedagogia. E quem ele considera oprimido? Aquele que não está no poder. Então, quem não estiver no poder está sendo oprimido por quem está no poder. É isso que ele considera o oprimido. Então, o oprimido vai depender da sociedade que tiver inserido, né? Portanto, quem é o oprimido na nossa sociedade hoje? Bem, hoje o oprimido é o pobre, né? É o negro, é a mulher, é o gay, né? É o gordo, né? É o feio, né? Esses são os oprimidos. Portanto, para Paulo Freire,
A pedagogia a educação, desculpa, ela é desenvolvida para homem branco, hétero, bonito, magro, esbelto, rico, poderoso. É para esse povo que a educação é feita. Então, o Paulo Freire propõe modificar essa situação. Peraí, precisamos fazer uma pedagogia para quem não atende a esses quesitos. Agora, nós temos que lembrar que Paulo Freire escreveu isso nos anos 60. É óbvio que muita coisa mudou de lá para cá, a gente tem uma transformação na sociedade, muito dessa transformação se deve à própria pedagogia dele, né? Ele interferiu bastante na sociedade brasileira, na forma de pensar e de fazer educação no nosso país. Tem muito de Paulo Freire sendo feito no Brasil afora, tá? E a maneira como hoje a gente faz né, uma pedagogia da liberdade, né? Liberdade de expressão, liberdade de ideias, liberdade de ideologias e tudo mais, isso se deve muito a Paulo Freire, né? As suas contribuições. Mas, ainda assim, existe hoje um direcionamento da educação para os privilegiados. Então, isso que a Dani falou, é que a Dani vê que a pedagogia do oprimido como sendo um ponto marcante em Paulo Freire, é algo que nós temos que considerar. Isso é verdade. Vamos pegar os livros, vamos pegar as cartilhas, vamos pegar as apostilas e vamos verificar os desenhos, as fotografias, as imagens que ilustram esses materiais. E nós vamos encontrar lá, em sua imensa maioria, pessoas brancas, olhos azuis, olhos verdes, loiras, né? Héteros, com certeza, em grande parte, homens, né? Quando aparece mulher, geralmente é em situação de submissão ou de forma subalterna, né? E tudo isso nós nos acostumamos a ver. Durante muito tempo, por exemplo, se a gente pegar propagandas na televisão de, sei lá, 5, 6 anos, nós não vamos encontrar negros nas propagandas. Não vamos encontrar gordo. Hoje você já encontra pessoas gordas em propaganda. Mas não existia. Há pouquíssimo tempo não existia. Há pouquíssimo tempo nós não tínhamos negros, né? Nós não tínhamos diversidade na representação da sociedade. Ou seja, é isso que Paulo Freire questionava lá nos anos 60, quando ele escreve a Pedagogia do Oprimido, né? E teve um outro ponto que você destacou, Dani, mas é que desculpa, mas eu esqueci. Você tinha falado de Pedagogia do Oprimido e mais uma outra coisa. O que era outra coisa? Eu não lembro. Você lembra? Escolarização bancária, alguma coisa assim. Ah, sim, exato. Que é outro ponto importante, né? É que o Paulo Freire, ele questiona essa forma tradicional de se fazer educação, que ele chamou de educação bancária, né? E tem vários motivos dele chamar de educação bancária, né? Primeiro que o estudante está no banco, sentado, né? Então ele está ali, ele não é ativo, ele é inoperante no processo, ele fica sentado esperando receber a informação pela pedagogia tradicional, né? É como se tivemos que abrir a cabeça para depositar na cabeça as informações para o estudante. E isso basta como processo de aprendizagem, né? Essa é
a forma tradicional de ensino que se tinha, principalmente considerando a época, né, anos 60. Obviamente, Paulo Freire vem deturpar tudo isso, transformar tudo isso, modificar tudo isso. Por justamente ser uma forma de transformação, não só da educação como um todo, mas da sociedade, é que Paulo Freire é revolucionário. Então, quando a gente fala que algo é revolucionário, é porque vai modificar a forma de se viver. É isso que é ser revolucionário. Revolucionário é aquilo que muda a maneira como até então é feito. E é isso que o Paulo Freire pretende com sua pedagogia, né? É modificar completamente, tá certo? Muito bem. Janaína, você gostaria de colaborar aqui com os pressupostos freirianos? Então, professor, tem uma frase, eu fiz um trabalho no mestrado até sobre ela, que ele fala que quem aprende, ensina... Como é que é? Quem aprende, ensina ou aprender. Quem ensina... Ai, peraí, esqueci a frase. Quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. É um negócio assim que ele fala. Eu não lembro agora, tem que pesquisar, mas é alguma coisa do tipo. Isso que você está falando, Janaína, já vem aparecer na obra mais recente de Paulo Freire. Isso é uma coisa que eu destaco e que eu acho que é importante a gente observar, tá? O Paulo Freire tem um momento bem transformador na sociedade, né? Que é revolucionário na educação e na sociedade. Então, é com a pedagogia do oprimido que ele vem querendo mudar tudo. Mudar a forma de ensino, mudar a forma de se portar, fazer uma educação para os desvalidos, né? Muito bem. Agora, apesar dessa questão ser muito importante na obra de Paulo Freire, obviamente ele fez isso ainda relativamente jovem, né? Ele tinha lá seus 40 e poucos anos. Então ele ainda estava naquele momento pós-revolução, né? Paulo Freire, ele é convidado pelo governo brasileiro para sair do país, né? Ele é deportado, mandaram ele embora, né? Primeiro prenderam, ele ficou muito tempo na cadeia, e depois falaram, vaza, sai daqui. O regime militar fez isso, né? Após implementar a ditadura no país, ele foi obrigado a sair, principalmente porque ele estava trabalhando para o governo deposto, né? O Paulo Freire tinha sido recém-convidado pelo então presidente Jango, né, o João Goulart, que foi deposto pelos militares. Então, o Paulo Freire estava trabalhando para esse presidente para tentar alfabetizar o Brasil. Ele tinha tido uma experiência de alfabetização lá, né, num trabalho que ele fez com um grupo de pesquisa dentro da Universidade de Pernambuco, e que ele conseguiu alfabetizar em tempo recorde 300 cortadores de cana. Ele conseguiu fazer isso em 1 mês e meio. Os caras saíram do analfabetismo para ser alfabetizados. Em 1 mês e meio. Aqui que no Brasil levava 3 anos para conseguir, ele fez em 1 mês e meio, ele conseguiu alfabetizar. Pelo método que ele desenvolveu, pela forma como ele desenvolveu, né? Então, aquilo chamou a atenção do governo brasileiro, e o presidente na época, né, o João Goulart, chamou e falou, bicho, vamos replicar isso pelo Brasil afora. O Brasil tem muito analfabeto. Naquela época, o analfabetismo no Brasil beirava os 40%, ou mais.
tá? E esses analfabetos não podiam votar. Eu não sei se vocês sabem, mas a Constituição de 88 que permitiu o analfabeto votar. Antes disso, não votava. Então, só a partir da eleição de 89 que o analfabeto pôde votar. Até então, ele não votava. E olha que o Brasil, quase a maioria, quase a metade da população brasileira era analfabeta. Então, ela não participava das escolhas, tá certo? Não podia votar. Com o presidente chamando o Paulo Freire e falando, vamos educar o povo brasileiro, cara, o que o presidente iria fazer em curto espaço de tempo? Alfabetizar 5 milhões de pessoas. E estamos aí no ano de 1963. 5 milhões de pessoas alfabetizadas significam 5 milhões de pessoas aptas a votar. Porque não votavam. E elas vão votar em quem será? A grande maioria, com certeza, votaria nesse presidente, ou no povo desse presidente, que os educou, né, os alfabetizou. Então, é óbvio que nós não podemos permitir isso, pensou a elite brasileira. E a elite brasileira, apoiada pelos generais, simplesmente tirou esse presidente que tinha sido eleito, um presidente que tinha sido eleito, tirou o presidente e falou, não, você quer transformar o país num país comunista, vamos tirar, temos que acabar com isso aí, ó, né? Vocês vão tudo ser comunista. E aí tirou o presidente, e junto com o presidente também foi o Paulo Freire, que tinha 3 meses que ele tinha sido contratado para desenvolver o projeto. Então, ele não pôde fazer o projeto, aquele povo não conseguiu ser alfabetizado. Ainda hoje nós temos uma parcela da população que ainda é analfabeta, é uma parcela bem menor, obviamente, mas ainda existe, né? E o analfabetismo no Brasil foi diminuindo porque os analfabetos foram morrendo, ou seja, eles não foram alfabetizados, eles simplesmente foram morrendo. E aí o Brasil investiu em alfabetizar crianças, então não permite que a criança fica fora da escola. E aí, com o passar do tempo, obviamente, o analfabetismo foi diminuindo, né? Então não alfabetizou a população, simplesmente ignorou aquele povo que era analfabeto, deixou eles envelhecer. Foi isso que aconteceu. Bem, obviamente, com o Paulo Freire indo embora, foi para outros países, teve inúmeras experiências diferentes das experiências que ele estava tendo no Brasil. Ele tem uma produção literária muito grande, uma característica do Paulo Freire é saber escrever muito bem, ele escreve muito, né? Produz muita coisa, publica muitos livros, inclusive no Brasil, né? Para vocês terem uma ideia, a Pedagogia do Oprimido foi publicado no Brasil, ele estava fora. Ele não estava no Brasil quando ela foi publicada aqui, né? Ele estava exilado, tá? Ele estava no Chile naquele momento. Mas ele acaba sendo convidado por muitas universidades para participar nas universidades como convidado, como professor, como professor contratado. Então ele trabalha em Oxford, ele vai para a Inglaterra, vai para a França, vai para a Suíça, né? Ele vai para vários países africanos, inclusive tem uma coisa muito interessante, né? A Constituição de Moçambique tem muito da pedagogia de Paulo Freire, né? Paulo Freire colaborou bastante com Angola, né? Que são países de língua portuguesa, né? São chamados de lusófonos, né? Países lusos, né? Que vêm de Portugal, tá? Da colonização portuguesa. Então, ele colaborou muito com esses países e tudo mais. E, obviamente, Paulo Freire faz aí, devido a todo esse trabalho, toda essa
dedicação na pedagogia e tudo mais, ele é reconhecido no mundo todo, né? Paulo Freire está, assim, lá em cima, no pedestal dos principais nomes da pedagogia mundial, tá? E, ele inclusive, foi honoris causa de uma enorme quantidade de universidades, né? Essa honraria, o honoris causa, né, é uma honraria que é dada a pessoas que têm uma contribuição muito importante para a humanidade, as universidades que oferecem esses prêmios, né? Então, universidades dos Estados Unidos, do Canadá, na Europa, né, na África, aqui no Brasil também. Então, tem várias universidades que deram esse prêmio para Paulo Freire. Bom, então esse históricozinho de Paulo Freire aí nos ajuda, pelo menos, a ter uma ideia, né, sobre ele. Espero que vocês tenham tido aí alguma percepção sobre isso, né? Mas o grande detalhe é que, quando Paulo Freire volta ao Brasil, lá em 1980, depois que ocorre a abertura, né? A abertura, quer dizer, a permissão para que esses exilados voltassem foi em 1979, tá? E o Paulo Freire, ele leva ainda um tempo, né? E acaba voltando ao Brasil nos anos 80, né? No início de 1980, exatamente. E ali, com esse retorno, ele passa a ter ali uma participação política dentro do país, né? Política partidária, que eu quero dizer, né? Ele é um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, né? Então, ele trabalha para o Partido dos Trabalhadores durante muito tempo. Ele foi secretário de Educação quando o Partido dos Trabalhadores elege a Luísa Erundina como prefeita em São Paulo. Ele é, então, colocado como secretário de Educação. Então, ele tem esse vínculo partidário, né? E talvez isso que manche um pouco toda essa biografia do Paulo Freire, porque, por estar atrelado a um partido, né, cria, obviamente, desavenças para quem não gosta desse partido. Então, tem pessoas que não gostam do Partido dos Trabalhadores, e aí, por consequência, não gosta também de Paulo Freire. E aí fala mal de Paulo Freire. Mas eu prefiro distanciar o político Paulo Freire do pedagogo Paulo Freire, porque todo o trabalho da pedagogia dele vem anterior e acima da participação política, né? Agora, quando nos anos 90, já com a redemocratização, com toda a transformação da sociedade no Brasil, Paulo Freire publica uma obra que eu considero a sua melhor obra. A maioria das pessoas fala da pedagogia do oprimido. Já que eu sou ligado mais ao ensino, né? Portanto, o ensino é algo mais aplicável, eu já gosto muito da pedagogia da autonomia, porque eu acho essa obra amorosa. Eu acho que ali se manifesta, no Paulo Freire, a sua vertente cristã, né? A sua vertente amorosa, menos revolucionária, menos revolta e mais carinho, né? Então, ali, na pedagogia da autonomia, que é o que você, Janaína, estava se referindo, sobre o processo de ensinar e aprender, é na pedagogia da autonomia que isso é posto. E ali é discutido essa questão, né? Eu costumo dizer aos meus estudantes que o livro Pedagogia da Autonomia, para poder ler esse livro, basta ler o índice do livro. Só com o índice do livro, a gente já
se deslumbra completamente com a pedagogia de Paulo Freire. Eu vou mostrar para vocês esse índice, para que vocês entendam o que eu quero dizer, tá bom? Então eu vou projetar aqui a pedagogia da autonomia, tá bom? Vocês estão vendo aí? Alguém pode falar para mim? Sim. Muito bem. Olha só o livro Pedagogia da Autonomia. Aqui está o índice. Ó. São 3 capítulos, tá? Capítulo 1. Não há docência sem discência. Então, nesse capítulo, Paulo Freire está dizendo mais ou menos o que você estava falando, viu, Janaína? Porque aqui ele está dizendo assim, ó, sem estudar, eu não consigo ser professor. Tá vendo? Não há docência, ou seja, não tem como ser professor, docente é o professor, sem discência, ou seja, sem aprender. Discência é o aluno, né? Discente é o aluno. Então eu preciso ser, acima de tudo, eu preciso ser aluno para poder ensinar. Então, é impossível ser um professor se você não for metódico e rigoroso no que você vai estudar, se você não pesquisar com muita profundidade, se você não considerar os conhecimentos dos seus alunos, ó, respeito aos saberes dos educandos, não tem como ser professor se você não for crítico, ético e estético. O que é estético? É você se apresentar, né, em suas aulas, com ordem, organização, tá? É isso que é estética, né? Não tem como ser professor se você não corporificar as palavras através do seu exemplo. O que quer dizer isso? Corporificar as palavras por meio do exemplo. Ou seja, não é só falar da boca para fora, só dizer palavras. Não. É torná-la seu corpo, ou seja, parte de você, através do exemplo. Então, não adianta você só falar. O professor, ele precisa exemplificar. Aqui, pessoal, olha só o que Paulo Freire coloca. Não tem como ser professor sem risco, sem aceitar o novo e sem rejeitar a discriminação de qualquer tipo. Não importa. Não importa que discriminação seja. Nós não podemos aceitar. De jeito nenhum. Eu odeio música sertaneja, mas eu não tenho direito de discriminar quem gosta de música sertaneja. Não tenho esse direito. Não é porque eu gosto de rock and roll que eu vou fazer com que todo mundo ame o rock and roll. Não. Então eu tenho que aceitar as diversidades culturais, as diversidades de opinião, as diversidades ideológicas, as diversidades religiosas, inclusive aceitar quem não tem religião, quem não acredita em Deus, né? Quem é ateu. Eu tenho que aceitar. Eu não posso discriminar. Eu não posso discriminar quem é diferente. Porque, afinal de contas, vamos pensar nessa questão do ser diferente, né? Eu vou tirar um pouquinho aqui a apresentação só para a gente abrir esse parêntese, né? Vamos pensar
numa forma qualquer de preconceito. O preconceito é a xenofobia, né? Xeno quer dizer diferente, tá certo? Então, fobia, aquilo que é diferente, tá bom? Então, o preconceito é isso. Eu não gosto daquilo que é diferente. E aí, eu vou pensar o seguinte: às vezes, alguns de nós, sem querer, a gente traz, devido à nossa formação, devido da onde que nós viemos e tudo mais, a gente traz alguns preconceitos, né? Por exemplo, é muito comum ter preconceito com, por exemplo, com quem tem tatuagem. Muita gente tem preconceito com isso. A pessoa que tem tatuagem, isso eu não sei não, né? Com quem é comunista, o fulano é comunista, né? Com quem é ateu. Essas coisas são muito comuns. E por quê? Porque eles são diferentes. Mas eu fico pensando, me dê um exemplo de duas pessoas que são iguais. Duas, só duas. Em qualquer lugar do planeta, mesmo que sejam gêmeos univitelinos, eles não são iguais em tudo. Portanto, todos nós somos diferentes. Ninguém é igual. Por isso, não tem como existir lógica em qualquer forma de preconceito. Por isso, um ponto importantíssimo na obra de Paulo Freire é justamente essa, né? O fato de que nós não podemos, de maneira alguma, discriminar, né? Rejeição a qualquer forma de discriminação. E outra questão que envolve o fato de ser professor é ser reflexivo e crítico sobre aquilo que estamos fazendo. Reflexão crítica sobre a prática. Então, temos que refletir de forma crítica. Quer dizer, criticar a nós mesmos pelaquilo que estamos desenvolvendo. E reconhecer, obviamente, a identidade cultural, né, de todos que envolve. Então, essas são as condições para ser professor. Capítulo 1. Capítulo 2, ele fala sobre o ensinar. E ele diz, ensinar não é transferir aquilo que você sabe. Não é isso. Porque ensinar exige saber que ninguém está acabado. Ninguém está acabado em qualquer estágio de sua formação. Se alguém chegar ao ponto de dizer eu estou acabado, é porque essa pessoa morreu. Só a morte nos acaba. Portanto, somos sempre seres inacabados, ou seja, seres em formação constante. Então, temos que ter consciência de que somos seres em formação, consciência do inacabamento, tá? Ensinar exige reconhecimento de ser condicionado, ou seja, eu preciso reconhecer a minha condição, aquilo que eu estou, a situação que eu estou. Essa é a minha condição. E eu preciso entender que, dependendo das condições, as situações são diferentes. Então, para ensinar, eu preciso entender a condição de todos, inclusive do meu educando. E, inclusive, respeitar a sua autonomia. Saber que o educando
né, que é o estudante, o aluno, o aprendiz, ele participa do processo. Ele tem a sua parte, a parte que é dele. E essa parte que é dele é auto, né? Auto, é dele. Então, existe uma autonomia do educando. Precisa ter bom senso. Isso é muito importante ao professor. Bom senso. Falta muito bom senso em vários locais, desde da política até na nossa família. Falta bom senso muitas vezes. Calma. E o professor precisa ser humilde, tolerante e ter uma luta constante em defesa dos direitos dos alunos, porque eles são os oprimidos. O aluno é o oprimido. Então nós temos que ser humildemente tolerante e defender os direitos desses estudantes. Temos que entender e compreender a realidade do estudante. Para ensinar, eu preciso ter esperança, alegria, né? Eu estou ensinando, eu tenho que ter brilho nos olhos. E, principalmente, acreditar que é possível mudar. Mudar a condição do estudante, mudar a condição da sociedade, mudar a escola, mudar a gestão, mudar a disciplina, mudar o conteúdo. Eu tenho que acreditar que é possível. E isso tem que ser uma convicção. E para ensinar, eu preciso ser curioso. Se não tiver curiosidade, não se ensina. Não se ensina. Esse é o segundo capítulo, que é sobre o processo de ensinar, né? O terceiro capítulo é uma característica forte aqui do marxismo, que é considerar o processo de educação, de ensino, como uma característica humana, né? É uma especificidade humana. É próprio do ser humano ensinar. Eu não consigo me lembrar agora, posso até me enganar, mas eu não consigo me lembrar. Eu acho que talvez os elefantes. Eu acho que seria os elefantes uma das poucas espécies que permanece com um grupo a vida toda. As fêmeas elefantes permanecem com a família, né? Mas praticamente somos nós humanos, só o homem que tem essa característica de permanecer no grupo, fazer parte da família. Então, só para poder andar, a criança leva 1 ano e 2 meses, quase 1 ano e meio, só para poder andar. A maioria dos animais já cai, né, andando, já sai andando. Nós não. A gente leva 1 ano só para aprender a andar. A gente fica 16, 18, 20 anos dependendo de pai e mãe. Alguns até bem mais que isso. Mas isso é uma característica da espécie humana. Então, a espécie humana tem especificidades. E se a gente fica tanto tempo assim, a gente precisa passar informações para essa pessoa que está ali do nosso lado. Então, nós
com o tempo, aprendemos a aprender. Com o tempo, nós aprendemos a ensinar. Então, isso é uma característica da nossa espécie. Agora, para fazer isso, tem que ser com competência, com generosidade, com comprometimento, com liberdade, com autoridade, com consciência nas decisões, saber escutar, entender que o processo é ideológico. E aí eu preciso destacar isso, a educação é ideológica. Portanto, se ela é ideológica, ela atende um objetivo, o objetivo da sua ideologia, e saber ouvir, saber escutar, portanto, ter um diálogo, né? Quer dizer dois, então os dois estão falando, portanto, fala e escuta. E é, obviamente, o melhor para os alunos, querer sempre o bem. Então, esses são os aspectos da pedagogia da autonomia. Eu gosto muito disso aqui. Gente, eu só mostrei para você o índice do livro. Olha só como que é interessantíssimo esse livro. Aqui é cada ponto que está tratado no livro. É um livro curto, bem pequeno, e que eu recomendo que todos leiam. Isso é rápido. São textos bem curtinhos de cada um desses pontos. Portanto, eu recomendo a vocês que vocês tenham aqui uma feliz incursão na pedagogia da autonomia. Para mim, a melhor obra de Paulo Freire. Obviamente que a maioria das pessoas e dos pedagogos não concordam com essa minha opinião, né? É que eu gosto dessa parte mais amorosa de Paulo Freire, né? Mas Paulo Freire é muito mais reconhecido pela sua pedagogia do oprimido, obviamente, que é isso que deu a ele toda a sua fama, né? Tudo aquilo que ele produziu, tá certo? Bom, vamos interromper um pouquinho e ouvir vocês. E então, quem não falou ainda deverá falar. Por favor, Éder. Oi. Sim. Todos me ouvem? Sim, Éder, pode falar. Não, é interessante, professor, essa questão de Freire, porque eu me lembro, se não me engano, com a professora Geise, ela chegou de comentar algumas coisas da perspectiva freiriana, mas foi muito vago, assim. E aí o assunto até então fugiu um pouco, porque entrou a questão da política, porque ele era petista, e aí, se não me engano, estava nessa questão do governo Bolsonaro, então, tipo, fugiu um pouquinho do assunto até da forma de como o Freire trabalhava, e foi mais pelo lado político, né? Entrou em debate a discussão em relação à política, que era petista, o lado do pobre, nordestino, então, o porquê de, então, os bolsonaristas não, vamos dizer assim, não cria um pouco na perspectiva dele e na filosofia que ele pregava. E aí ela comentou em relação a isso. E aí o debate foi mais pro lado da política. Eu achei até interessante, porque eu não conhecia, não tinha visto nada ainda da perspectiva de Freire. E é bem interessante. Acho que vai ser legal a gente debater um pouco e aprender um pouco mais. Não visando o lado da questão política pelo fato dele ser petista ou algo do tipo, mas o quanto que a gente precisa buscar, né, e tentar, de certa forma, quanto que a política também interfere nas nossas vidas e o quanto que essa visão dele em relação ao ensino, de buscar, de conhecer e tentar novas perspectivas para o ensino, é interessante. Eu andei pesquisando alguma coisa aqui também, embora na internet tem muita coisa ainda que fala sobre Freire, mas acho que o debate em si é interessante.
Ok, Éder, foi muito interessante você fazer esse comentário, né? Porque eu acho que realmente atrapalha muito a gente dar esse viés político, né? E não é esse o objetivo aqui. Nosso objetivo é mostrar o pedagogo. A questão, né? E tanto é que eu mostrei aqui um livro que de política não tem nada, né? Observe que é um livro extremamente amoroso, carinhoso, falando do processo de se ensinar com respeito, né? Considerando as diversidades, considerando as diferenças, né? Então, me parece bem distante desse desse viés político que se implantou no nosso país de 2016, 2017 para cá, né? Essa, é, essa militância aberta contra um contra o outro, né? Contra a esquerda, contra a direita, contra o PT, contra o Bolsonaro, contra não sei o quê. Essa coisa não. Paulo Freire está acima disso. A pedagogia de Paulo Freire é muito maior que isso. Tanto é que ele é reconhecido no mundo inteiro. Na França, que de comunista não tem nada, né? Nos Estados Unidos, no Canadá, na Suécia, né? Na Suíça. Não são países comunistas, que não são países da esquerda, são países pró-capitalismo. Portanto, eles reconhecem lá a pedagogia freiriana e não seu posicionamento político. Janaína, por favor. Não, professor, porque assim, ó, o que eu acho interessante da história de Paulo Freire é o seguinte: hoje está tendo até comemoração. Eu não lembro, vai ter vários congressos freirianos esse ano. Eu não sei se é aniversário dele, da morte dele, eu não sei direito. Mas, assim, ele é de 1960, né? Na época, a época de Paulo Freire. O Freire nasceu nos anos 20, tá? Então é Mas isso que vai, eu acho que vai fazer 100 anos de Paulo Freire. exato. Eu acho que porque eu vi vários congressos em comemoração, acho que aos 100 anos de Paulo Freire. Mas, assim, o que eu quero dizer é que fazem 40 anos que isso aconteceu. Claro que naquela época tinha todo um momento histórico e político, né? É mais um momento histórico, né? Mas tinha um momento político na época que se passaram em 40 anos e continua atual. Infelizmente ou felizmente, não sei. Mas, assim, a questão continua. As questões que Freire falava há 40 anos atrás, elas são atuais até hoje, né? As desigualdades, a questão do oprimido, do opressor, e mesmo depois das mudanças que ele foi tendo, né? Mas, mesmo assim, a pedagogia freiriana é atual até hoje. Era isso. Ok, Janaína. Então, isso é mais uma prova, né, de que o Freire está acima dessas questões, né? E não são nem 40, já são 60 anos já, viu? Porque ele publica nos anos 60, né, no início dos anos 60. O primeiro trabalho importante de Freire foi em 1959. Portanto, são 62, 63 anos já se passaram, né? Então, é bastante tempo. Henrique, por favor, Henrique, suas contribuições aqui na nossa discussão. Henrique? Essa desculpa do microfone, vocês precisam encontrar uma desculpa nova, hein? Tô de brincadeira, Henrique. Tudo bem, você participa sempre, essa é a primeira vez que você diz estar com problema. Por favor, Marielle, suas contribuições aqui, Marielle, sobre Paulo Freire. Boa noite a todos. Eu acho assim, professor, que é interessante a pedagogia dele, que ele dá voz ao oprimido, seja o aluno em si, seja uma educação libertadora, que ele diz. O Paulo Freire, acho que é interessante a
pedagogia dele em si, até uma frase dele que ele fala, né, que a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas mudam o mundo. Eu gosto do método dele em si. Fantástico o que você disse duas coisas importantes, né? Essa questão de que realmente a educação, ela muda as pessoas, né? E são as pessoas que vão mudar o mundo, né? Então, eu uso no meu e-mail, né, uma frase final sempre, né? Eu coloco lá: a educação muda o mundo. Essa é a minha frase lá de final de e-mail, né? Mas ela em si não é capaz de fazer essa mudança. Não tem como. Mas nenhuma mudança vai ocorrer se não passar pela educação. E quem diz isso é o Paulo Freire, não sou eu. Então, a educação sozinha não é capaz de modificar. Mas nenhuma sociedade se modifica se não passar pela educação, né? Então, isso é uma verdade, tá? Acácio, mudou um pouquinho agora aquilo que você tinha sobre Paulo Freire, acrescentou, houve alguma modificação naquilo que você pensa? O que você me diz agora, Cássio? Sim, professor, mudou, né? Cada um foi falando um pouco do que entende mais sobre Paulo Freire, então foi ampliando mais o meu conhecimento sobre Paulo Freire, né? Não só sobre conceitualização, como eu falei no início, mas as teorias deles também, né? Bom, então, para poder agora reverter aquele -3 que está anotado aqui, Bruno, você pode, por favor, falar agora, Bruno, depois de chegar o rango já chegou aí, vocês já comeram uma pizza maravilhosa. Você pode, por favor, falar agora, Bruno? Quem dera fosse uma pizza, hein, professor? Boa noite a todos. Posso sim. Eu até brinquei com a Dani antes, falei, quer ver que vai chegar o rapaz vai chegar bem na hora de que o professor me chamar? Bom, eu vi o vídeo sobre Paulo Freire. Apesar dele vir de uma família nobre, né? Ele era de uma região muito precária. Então ele teve esse olhar sobre as pessoas que tinham necessidades. E eu gostei do projeto dele que ele fez com os, os trabalhadores lá do canavial, que alfabetizou em poucos dias. E eu acho que é uma... O ensino dele é uma forma de transformação social. Ele olha para todos, assim, que todos têm a capacidade de aprender. Assim como ele fez com os trabalhadores rurais. E uma pena, né, que ele poderia ter contribuído, apesar de que contribuiu bastante com a nossa educação, mas se ele não fosse exilado, não passasse esses 15 anos fora, acho que ele poderia ter contribuído muito mais com a nossa educação. É isso que eu entendi, um resumo assim do que eu vi sobre o vídeo. Ok, Bruno. Realmente é difícil da gente mensurar sobre essa questão do fato de ter ficado fora, né? Porque não foi só Paulo Freire que ficou fora, né? O Brasil perdeu os seus principais pensadores durante o regime militar, né? A maioria das pessoas que pensavam o país foram obrigadas a sair do país, né? Isso aconteceu não só na política, isso aconteceu nas universidades, aconteceu no esporte, aconteceu na música, aconteceu na literatura, aconteceu no jornalismo, né, na saúde, você entendeu? Então, teve médico, engenheiro, teve jornalista, cantor, compositor, um monte de gente que teve que deixar o país porque pensava diferente.
Então, é óbvio que o país perdeu, e muito, nesse período, porque nós ficamos sem essas pessoas para pensar e para ajudar a transformar, a melhorar a sociedade. Ficamos sem. Mas, ao mesmo tempo, também houve o fato dessas pessoas terem ido para lá e também aprendido outras culturas, né? E quando eles retornaram, puderam retornar com uma bagagem maior. E eu acho que isso aconteceu com o próprio Paulo Freire, né? Ele vai e produz muito, aprende muito, e quando ele retorna para colaborar de uma maneira bem efetiva. Tanto é que ele funda um partido. Então, ele faz de forma efetiva, né? Apesar de, assim, dessa questão do Paulo Freire ter tido essa participação partidária, mas essa era a maneira, naquele momento, de transformar a sociedade no país. E ninguém pode negar que esse partido tem uma contribuição muito grande na transformação da sociedade brasileira, porque esse partido, desde a primeira eleição pós o regime militar, ele chega no segundo turno. Então, desde a primeira eleição, o partido disputa segundo turno, em todas as eleições. Então, nós não podemos negar a importância desse partido, né? Obviamente que nós não vamos aqui dizer que é o melhor partido, é o pior partido, não é isso. É que ele é importante, ele faz parte da sociedade brasileira, tem a sua contribuição e precisa ser considerado e respeitado, assim como os outros também. Então, nós não podemos simplesmente dizer assim, não, isso aqui não serve mais para o Brasil. Como que não serve? Durante tanto tempo foi importante e agora não serve? Né? Então, é isso que estão fazendo com Paulo Freire. Muita gente está fazendo com Paulo Freire. Paulo Freire não serve porque ele estava lá no Partido dos Trabalhadores, e então não serve mais para o Brasil. Não, não é assim. Caramba. Olha a importância desse cara na transformação da nossa sociedade. Quando eu fui mostrando aqui a pedagogia do oprimido, o quanto disso é discutido nas universidades, né? Nos institutos, principalmente, e aqui no Instituto, aqui em Coxim, quanto disso aqui não é discutido? A professora Geisa já não debateu com vocês, eu, em algumas de minhas aulas, ou outras pessoas, né? A gente fala sobre essa questão de ter a importância do aluno, de estar preocupado em o que o professor tem que se preparar, tem que pesquisar, tem que ler, tem que estudar. Tudo isso foram questões propostas por Paulo Freire, né, que precisam ser consideradas, né? Então, isso é transformador. A nossa forma de educação vem se transformando ao longo de muito tempo. Eu tenho um bom tempo já de educação, não importa quanto, mas já faz bastante tempo que eu estou aí, né, envolvido com a educação, e posso dizer o quanto que mudou. O quanto que mudou. Quando eu era estudante, eu obrigatoriamente me levantava quando a minha professora entrava. Eu tinha que me levantar. E só podia sentar quando ela autorizava, dizendo, podem sentar. Aí todo mundo sentava. Isso não é uma questão de respeito. Isso não é demonstrar respeito. Não é assim que se demonstra respeito. Isso é desumano. Isso não é ser... Isso não tem lógica numa escola. Não é um exército, não é o quartel onde a hierarquia é importante, precisa existir. Né? O exército, sim, a aeronáutica, a marinha, ali são lugares que precisa ter essa postura. Obrigatoriamente precisa lá, não pode se ter a liberdade e a libertinagem, de forma nenhuma. Daí vira um caos. Mas a sociedade, a educação, não é lugar para isso. A escola
não é lugar para isso. De forma nenhuma. A escola é o lugar que a gente tem que exercitar cidadania. E quem traz isso no Brasil? Paulo Freire. Ele traz isso no Brasil e no mundo. O exercício da participação, do coletivo, do respeito, da diversidade. Isso é Paulo Freire. Agora há pouco o Henrique colocou que ele prefere o Vygotsky, né? Prefere as teorias de Vygotsky. E aí eu preciso fazer aqui uma ponderação importante, tá? É importante que vocês entendam, e eu já fiz isso lá em Prática 1. Agora eu volto a falar sobre isso. Paulo Freire não é um teórico. Nós precisamos entender que ele não tem uma teoria. Não. Paulo Freire é um pedagogo. Ele tem uma pedagogia. Mas ele não tem uma teoria, como Vygotsky tem. Vygotsky é um teórico. David Alsub é um teórico. Piaget é um teórico. Gaston Bachelard é um teórico. São todos teóricos. Porque eles propõem uma teoria. O Paulo Freire não propôs teoria alguma. Paulo Freire discute educação. Discute pedagogia. Então é diferente, tá? Então, quando a gente vai aprender, por exemplo, teorias de aprendizagem, a gente não estuda Paulo Freire, porque ele não é um teórico da aprendizagem. Então, teorias de aprendizagem envolve esses nomes que eu falei e alguns outros, que são pessoas que estudaram como que a aprendizagem acontece. E se vocês observarem, Paulo Freire não fala sobre aprendizagem. Paulo Freire fala sobre ensino. E ensinar é do professor. Portanto, Paulo Freire discute o processo do professor, como que o professor deve agir, como ele deve atuar, como que ele deve se portar. Ele não discute o processo no aluno, porque a aprendizagem, ela ocorre no aluno. E aí o Vygotsky, ele discute o aluno, além de discutir o professor também, porque Vygotsky é uma teoria de ensino e aprendizagem, assim como David Alsub é de ensino e aprendizagem. Então, discute os dois. Paulo Freire não discute aprendizagem. Tá bom, gente? Então, esse é um ponto importante para que vocês entendam e diferenciem. Vocês serão licenciados em breve, portanto, terão uma formação, né, como professores. Então, precisam compreender essas diferenças entre o ensino e a aprendizagem. Tá bom? Opa, que bom que a professora Geisa reforçou essa questão com vocês, tá? Então, é pior ainda para você, viu, Henrique? Pior ainda. Porque se a professora Geisa já tinha falado, você não poderia ter escorregado como escorregou agora, quando você disse que prefere a teoria de Vygotsky. Não, tudo bem, não tem nada a ver a teoria com a pedagogia, tá? Então, são coisas distintas, beleza? Bom, demais, eu acho que todos falaram sobre Paulo Freire. Eu vou parar aqui a nossa gravação, tá? E deixa eu fechar aqui a gravação. Você levantou a mão?